Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de matemática, texto 14 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é história em quadrinhos, sendo bastante apreciado pelo público infantil. Trata-se de uma história contada em pequenos quadros, nos quais texto e imagem se complementam, utilizando-se de linguagem verbal e não verbal, favorecendo a compreensão da mensagem pelo leitor. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF01, MA01, EF01, MA06, EF01, MA21 e EF01, MA22. E os descritores que valem um destaque a mais são os D2.1, D2.2, D6.1 e D6.2. Essas habilidades consistem em utilizar números naturais como indicadores de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas, reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação, construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas, ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples, realizar pesquisa envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse em um universo de até 30 elementos e organizar dados por meio de representações pessoais. Os descritores consistem em resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar, retirar, comparar e completar quantidades e também identificar informações apresentadas em tabelas e gráficos de colunas. Vamos agora iniciar o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1. Eu investigo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a discussão das perguntas propostas na questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. As respostas citadas pelos alunos durante a realização dos questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de conhecimento prévio deles em relação ao tema abordado. Aproveitem também para observar quais alunos se expressam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 2, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Após esse momento, realizem a leitura da história em quadrinhos com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se que vocês podem representar um modelo de leitor fluente
para os alunos, portanto, caprichem. Realizem a exploração da estrutura composicional do gênero textual, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Aproveitem para observar o nível de argumentação dos alunos ao responderem os questionamentos propostos. Ao realizarem a leitura da Superdica, perguntem aos alunos se lembram de algum local em suas casas onde esteja pingando ou vazando água de alguma forma e conversem a respeito do que pode ser feito para solucionar o problema. Se for possível, convidem os alunos para um passeio pela escola para investigarem se isso também ocorre e, por fim, proponham uma reflexão sobre o desperdício de água nesse tipo de situação. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 4. Em seguida, perguntem aos alunos o que é possível perceber através da pesquisa de Luana e observem o nível de compreensão deles em relação à tabela. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução do item A da questão 4. Promovam um momento rico em troca de ideias durante a resolução da questão 5 e observem as respostas dadas pelos alunos oralmente, pois elas revelarão o nível de compreensão deles em relação à pesquisa. Ao responderem cada item, escrevam as respostas no quadro para que os alunos realizem a autocorreção. Finalizem a atividade, convidando os alunos a refletirem sobre a importância de pesquisas como a que acabaram de fazer. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a leitura que vocês farão das tabelas, apontando no livro cada palavra lida por vocês. Ao final desse momento, perguntem qual tabela eles consideram ser de mais fácil compreensão. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 1 e 2. Não desprezem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 3, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras, identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores,
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos durante a realização dos questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de conhecimento prévio deles em relação à estrutura da tabela. Aproveitem também para observar quais alunos se expressam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Uma sugestão para a realização da leitura do texto seria que vocês também participassem lendo alguns parágrafos a fim de tornarem esse momento mais dinâmico. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução do item A da questão 1. Após a leitura do enunciado da questão 2, explorem juntos aos alunos a tabela apresentada. Realizem perguntas tais como: de qual forma uma pessoa gasta mais água em um dia? E de qual forma gasta menos? E outras mais que desejarem. Prossigam na resolução seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao concluírem a resolução individual da questão 3, convidem os alunos a compartilharem as estratégias de cálculos que utilizaram para respondê-la. Caso demonstrem dificuldade, uma sugestão seria utilizarem o material dourado para demonstrarem a subtração. Registrem a resposta no quadro. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma história infantil que aborde o tema água. Ela será importante para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica de discussão sobre o tema abordado, além de oportunizar uma prática de letramento literário. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, convidem os alunos a acompanharem passando o dedo em cada palavra lida por vocês. Durante a realização dos questionamentos sugeridos nas orientações de planejamento, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. As respostas citadas pelos alunos durante a realização dos questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de compreensão deles em relação ao conteúdo abordado. Aproveitem também para observar quais alunos se expressam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Se desejarem, apresentem outros gráficos em formatos diferentes para que os alunos possam visualizar, como, por exemplo, um gráfico de barras verticais. Aproveitem também para perguntar sobre qual dos gráficos apresentados é de mais fácil compreensão para eles. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Orientem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 2, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Após esse momento, solicitem que os alunos comentem o conteúdo da tirinha a fim de observarem o nível de compreensão deles em relação ao texto. Se julgarem necessário, façam uma leitura em voz alta com fluência e entonação adequadas para ampliar as possibilidades de compreensão dos alunos e, em seguida, realizem a conversa proposta. Durante a correção coletiva da questão 3, escrevam no quadro diferentes formas de representação da adição, como, por exemplo, através de desenhos, material dourado e o algoritmo. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5.
Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cartolina, canetinhas, revistas, cola e tesoura. Esses materiais serão necessários para a realização da proposta da questão 2, na qual os alunos elaborarão um cartaz com a escrita de curiosidade sobre a água. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a resolução da questão 1, aproveitem para realizar outras perguntas em relação ao gráfico. Se desejarem, proponham uma situação-problema a partir dos dados apresentados. Professoras e professores, foi sugerido nas orientações para o planejamento que proponham aos alunos a resolução da questão 2 após a resolução da questão 3. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução dessa questão. Ao final, aproveitem para perguntar aos alunos de qual forma eles acreditam que se gasta mais água durante o dia e quais ações podem ser realizadas a fim de diminuir esse gasto. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Após a leitura da tirinha apresentada, explorem, além da compreensão dos alunos, a sua estrutura composicional, chamando a atenção para a formatação do texto, que está em caixas ao invés dos comumente utilizados balões, e por isso não apresenta diálogo entre os personagens, mas sim informações. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução dessa atividade é de forma coletiva, porém, orientem os alunos a apenas marcarem suas respostas sem tecer comentários ou realizar intervenções. É importante que vocês, professores, leiam apenas o enunciado de cada questão e, desta forma, os alunos realizem uma leitura autônoma dos dados apresentados nos gráficos e tabelas para responderem-nas. Durante esse momento, passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos para que possam avaliar brevemente suas aprendizagens. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações que contemplam as resoluções das questões 2 e 3. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns dos conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo!